Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Doutrinas Dogmáticas e as contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. O dogmatismo tem sido interpretado de várias formas. Kant, por exemplo, considerava dogmáticos todos os adeptos da metafísica tradicional, porquanto, dizia, haviam tentado resolver o problema do real, sem colocar, previamente, o problema do conhecimento mesmo. Nesta acepção, portanto, deveríamos considerar dogmáticos todos os pensadores que não situam como problema prévio e prejudicial a indagação do valor e do alcance do próprio conhecimento e, a priori, confiam nos poderes da razão. Trata-se, porém, de uma colocação muito restrita. Preferimos manter o sentido tradicional da palavra, concebendo o dogmatismo como aquela corrente que se julga em condições de afirmar a possibilidade de conhecer verdades universais quanto ao ser, à existência e à conduta, transcendendo o campo das puras relações fenomenais sem limites impostos a priori à razão. Aqui a gente pode então perceber que o texto apresenta duas interpretações distintas do dogmatismo. A primeira, atribuída a Kant, define-o como a tentativa de resolver problemas metafísicos sem antes questionar os fundamentos do conhecimento. Nesse sentido, todos os pensadores que confiam na razão, sem questionar seu alcance e valor, seriam considerados dogmáticos. Vamos então ao nosso próximo slide. O dogmatismo tem sido interpretado de várias formas. Kant, por exemplo, considerava dogmáticos todos os adeptos da metafísica tradicional, porquanto, dizia, haviam tentado resolver o problema do real, sem colocar, previamente, o problema do conhecimento mesmo. Nesta acepção, portanto, deveríamos considerar dogmáticos todos os pensadores que não situam como problema prévio e prejudicial a indagação do valor e do alcance do próprio conhecimento e, a priori, confiam nos poderes da razão. Trata-se, porém, de uma colocação muito restrita. Preferimos manter o sentido tradicional da palavra, concebendo o dogmatismo como aquela corrente que se julga em condições de afirmar a possibilidade de conhecer verdades universais quanto ao ser, à existência e à conduta, transcendendo o campo das puras relações fenomenais sem limites impostos a priori à razão. Aqui o texto discute o dogmatismo em duas vertentes, total e parcial. O dogmatismo total afirma possibilidades de alcançar a verdade, o último tanto na especulação quanto na vida prática ou ética, sem limites ao conhecimento humano. No entanto, uma postura dogmática absoluta, sem reservas, à vista como difícil de se encontrar entre os grandes pensadores, pois implica em uma total confiança na correspondência entre o pensamento e a realidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Mais frequente, porém, é a posição dos dogmáticos em sentido mais atenuado, ou seja, no sentido de afirmar-se a possibilidade de atingir-se o absoluto em dadas circunstâncias e modos quando não sob certo prisma. De qualquer forma, o dogmatismo traduz, quase sempre, uma crença no poder da razão ou da intuição como instrumentos de acesso ao real em si. Se examinarmos o dogmatismo parcial, verificaremos que alguns autores se julgam aptos para afirmar a verdade absoluta no plano da ação, enquanto que outros somente admitem tais verdades no plano puramente especulativo, donde a distinção entre dogmatismo teorético e dogmatismo ético. David Hume, por exemplo, duvidava da possibilidade de atingir as verdades últimas enquanto sujeito pensante, ou, por outras palavras, enquanto homo theoreticus, mas afirmava as razões primordiais de agir, estabelecendo as bases de sua ética ou de sua moral. Aqui o texto explora nuances do dogmatismo, apontando para uma posição mais comum, onde os dogmáticos atenuam sua afirmação da possibilidade de alcançar o absoluto em certas circunstâncias ou sobre determinados prismas. Essa abordagem reflete uma crença no poder da razão,
ou da intuição com os meios de acesso à realidade em si. Vamos então ao nosso próximo slide. O mesmo poder-se-ia dizer de Kant, que é relativista no plano da razão pura, declarando a impossibilidade do conhecimento absoluto, mas se revela dogmático no plano da ética, sustentando que o homem, na vida prática, deve obedecer a imperativos categóricos, que não se revelam à razão teórica, mas à vontade pura, descortinando-lhe o mundo não mental. Pode-se, por conseguinte, ser dogmático em um sentido, e relativista e até mesmo cético, em outro. Pascal, por exemplo, que não duvidava, evidentemente, de seus cálculos matemáticos e da exatidão das ciências enquanto ciências, era assaltado por dúvidas no plano do agir ou da conduta humana. Focalizando, por exemplo, o problema da justiça, impressionava-se ele com a variação dos critérios legais de país para país, e mostrava-se perplexo na consideração do valor do justo. Que verdade moral é esta que 2 graus da latitude bastam para destruir? Aqui o texto destaca a complexidade das posições filosóficas de alguns pensadores, como Kant e Pascal, demonstrando como suas visões podem variar entre o dogmatismo e relativismo em diferentes domínios. Por exemplo, Kant é apresentado como relativista no campo da razão pura, negando a possibilidade do conhecimento absoluto. Mas o dogmatismo no âmbito ético, ao afirmar a existência de imperativos categóricos que devem guiar a ação humana. Vamos então ao nosso próximo slide. O dogmatismo, portanto, envolve sempre a afirmação de certo aspecto do absoluto como cognoscível. A palavra dogma, aliás, traduz esse significado. Dogma é aquilo que é posto como princípio ou doutrina. É por esta razão que a ciência jurídica se manifesta como dogmática jurídica, quando ela tem por objeto de estudo as normas jurídicas vigentes, aceitas como ponto necessário de partida para a determinação do direito positivo. O direito positivo constitui-se, pois, com base no conjunto de regras e preceitos postos pelo legislador, pelos costumes, ou pela jurisdição e por convenções lícitas, e que, pelo simples fato de serem vigentes, devem ser havidos como obrigatórios. A dogmática jurídica, como veremos mais tarde, é a ciência do direito enquanto elabora tais regras postas, das quais o jurista não pode fazer abstração. Aqui o texto aborda o conceito do dogmatismo relacionando a ideia de afirmar determinados aspectos do absoluto como conhecíveis. O termo dogma é explicado como aquilo que está estabelecido como princípio ou doutrina. No contexto jurídico, a ciência jurídica é descrita como dogmática. Jurídica, quando se encontra efetivamente nos estudos das normas jurídicas vigentes, considerando como ponto de partida essencial para a determinação do direito positivo. Assim, a gente teve então alguns comentários importantes relacionados principalmente à característica do termo dogmático, na visão de Miguel Reale. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre este tema. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.